eles pegaram operadores de Que tem tudo a 30, ver com 20 design, anos. né? Tudo a ver Design com é piloto. design, piloto. É, Então, assim, eles estavam ali dentro de uma retroescavadeira, 20, 30 anos, foram para uma sala. E não foram capacitados, não tinham costume de tecnologia de computador com 4 telas e com 5 câmeras ao mesmo tempo. Né? E olha, isso aqui tá gerando ponto cego, iluminação não tá legal. Então, às vezes, você tinha. O que que ameniza isso? Às vezes você tinha um trombamento ali de veículo, mas não tinham pessoas dentro. Tá? Mas às vezes por uma falha na operação de um treinamento ou de uma adequação de tecnologia. Então a tendência é essa, é tirar realmente o cara dali, mas ele vai vir para uma outra sala dentro do sistema. Mas a gente precisa capacitar e formar essas pessoas, né? Que vêm de longa data e também manutenção. Porque o que eu vejo? As empresas às vezes falam assim, nossa, mas eu investi tanto em tecnologia e não deu certo. Porque eu não tenho pessoas para manutenção daquela tecnologia. Eu preciso dessa formação, dessa capacitação. Senão não vai. Aí você joga bilhões de sistemas automatizados fora. O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Mais uma quinta-feira, meio-dia, e eu estou falando aqui no Elas na Proteção, o podcast da revista Proteção, dedicado às mulheres da saúde e segurança no trabalho, trazendo representatividade para esses algoritmos da internet através dessa produção de conteúdo. Eu sou Fabiana Raulino, sua host nesse podcast, e eu vou fazer agora a minha autodescrição. Eu sou uma mulher loira, de pele branca, olhos castanhos, tenho cabelo um pouco abaixo do ombro e hoje estou usando uma camiseta branca com a logo do Elas na Proteção, que é um conjunto de bolinhas verdes e tem 3 bolinhas rosas com uma união entre elas, mostrando 3 mulheres abraçadas, que é a proposta do nosso podcast. Eu estou aqui também agradecendo os nossos patrocinadores, a MSA e a Marluvas. E, claro, a nossa querida revista Proteção. Hoje, nós estamos fora dos estúdios da AnimaSeg. E eu já vou contar para vocês que este programa está acontecendo dentro da Seconce. Então, fica também o nosso agradecimento por esse espaço. E eu vou chamar ela aqui, né? Eu tô aceleradíssima porque essa pessoa veio de BH. Veio aqui, é uma amiga querida, que eu tenho uma amizade de muitos anos, e ela veio hoje falar algumas coisas que vão dar uma continuidade muito bacana ao episódio da professora Frida Marina Fischer. Se você não assistiu, resgata lá, porque aí você vai ver uma profundidade assim absoluta no que essa querida vai trazer. É minha querida amiga Tônia. Tônia Andrade, meu amor, um prazer ter você aqui. Queria que você fizesse a sua autodescrição e falasse um pouquinho de você já para o pessoal. Eu que agradeço o convite de estar aqui na Revista Proteção, né? Como sempre, recebendo a gente muito bem. E a minha autodescrição, eu sou loira também, diferente da Fabi, tenho 1,55 m, né? Não 1,80 m, cabelos medianos. Hoje estou vestindo uma camisa estampada, preta e branco, né? Estou com um batom rosa e sem óculos. Minha amiga, sabe uma coisa que acabou de vir na minha cabeça? Eu, na minha descrição, eu nunca falei minha altura. Acho que para mim, ou nunca importou, ou por ser essa pessoa gigantesca, né? Que, curiosamente, eu tenho 1,71. Mas todo mundo acha que eu tenho 1,80. Porque eu sou imponente, né? Grandona, joguei basquete e tô acima do peso, mas isso também eu fico evitando. E às vezes a altura é a nossa marca personalizada, né? É isso mesmo. Sempre coloco. É isso mesmo. Eu tenho uma velocidade que poucas pessoas muito altas têm. Acho que é por isso que eu sou mais estabanada também, né? Esses estereótipos. Ô, minha querida. Tônia, hoje, né, você, para mim, eu sempre enxerguei você, embora a gente tenha se conhecido na ergonomia, e até hoje, né, você faz parte de alguns grupos, como eu, lá na Abergo, os CTs, né, então a gente tem os grupos de trabalho, onde a gente escolhe uma temática na ergonomia e faz todo um movimento nisso, mas você sempre foi mais além. Você é uma pessoa que trabalha com gerenciamento de projetos. E principalmente estudos aprofundados organizacionais para transformar o trabalho. Até aí, você
que é ergonomista, né? Geralmente saúde e segurança do trabalho, algumas pessoas sabem, outras não. Mas ergonomista sabe que a palavra, né, que mais fica na ergonomia, principalmente ergonomia da atividade, é compreender o trabalho para transformá-lo. E é o trabalho da Tônia mesmo, só que ela deu um passo além da ergonomia, que é o que ela vai contar pra gente aqui hoje. Amiga, conta pra gente um pouco de você, da sua formação, do seu trabalho, até chegar onde você está hoje, que é onde a gente vai mergulhar no episódio de hoje. Eu tenho formação, né, em fisioterapia, já tenho anos aí de mercados, e eu falo que é a ergonomia que me escolheu. Amiga, quantos anos, sabe? Eu formei em 2004. Ah, a gente é a mesma época, 20 e lá lá. 20 anos, 20 lá vai. 20 lá vai. Esse ano é nosso ano do lá vai, Isso, que é lá vai. 25. Mas assim, foi numa época que a saúde e segurança ainda estava muito no início, né? Você que mora aqui em São Paulo, em Minas, a gente ainda tinha uma cultura muito engateando. E ela começou a crescer quando começou a se existir técnico de segurança dentro das empresas. Então, eu fui convidado a dar aula para esses cursos técnicos de segurança, que é um bom período, e esses meus ex-alunos foram para dentro das empresas. E lá, Tônia, você faz ergonomia, não faz? E foi quando eu fui buscar mais informação e fui me formar e realmente especializar nessa área, né? Comecei como consultora e vi muita evolução dentro desse processo. Um foco maior dentro de mineração, depois área hospitalar, siderurgia, mas ainda num processo organizacional bem aquém que a gente deveria. Nesse período, eu fui fazer um mestrado em administração para entender sobre empresas, né? Sobre relações de poder, dinâmica nas organizações. Fiz um mestrado em 2013 com foco em estresse profissional, que eu começava aqui nas empresas. Não, olha só que vanguardista, né? Em 2013 não se falava, era um assunto que não se conversava ainda. E eu comecei a perceber que eu chegava nas empresas, as pessoas estavam modificadas fisicamente. O que seria isso? O engenheiro que eu trabalhava estava lá acima do peso, ou reclamando de dor de estômago, ou já tinha perdido todos os cabelos, né? Que é que a gente escutava. Eu falei, gente, tem algo que não está legal. Então, eu fui fazer uma pesquisa numa empresa grande de construção civil para entender o que leva ao estresse, né? Hoje a gente já tem uma questão mais complexa, que é o burnout, né? O estresse e o burnout, eles se conversam, mas são coisas diferentes aí. E eu fui entender um pouco sobre isso, né? Que a gente tem um lado tanto organizacional quanto o lado pessoal nesses fatores. E depois desse mestrado, eu, né, trabalhei em uma grande mineradora, depois eu fui para uma área de projetos, trabalhar com um projeto de mobilidade urbana, no Brasil grande, construção de ferrovias, e lá eu me foquei também na parte de gestão de fadiga, né? E o que a gente começa a observar é o fator organização de trabalho, principalmente são obras com grande deslocamento, né? E a gente envolve a jornada, né? A questão de hora extra, toda essa questão. E começou a me chamar a atenção também dentro disso. E quando a gente fala em compreender o trabalho para transformá-lo, nessa discussão que a gente tem de escala 6x1, como que um trabalhador, né, que eu compreender, é o trabalhador compreender, não só eu como especialista técnico. Como que eu vou compreender e estudar se eu não tenho tempo para isso? Né? E aí, hoje eu trabalho em parceria com uma startup, tendo mais nessa linha de entender a questão das escalas de trabalho, dessas jornadas, o impacto na vida pessoal e também na questão individual. E o que me incomodava, por que eu comecei a estudar mais sobre isso? O que adianta eu, como profissional de saúde, falar assim, fulano, você tem que fazer academia para a sua saúde, você precisa de cuidar da sua alimentação, se eu tenho jornadas exaustivas. E às vezes a mesma jornada para atividades tão diferentes, que a ergonomia a gente estuda o quê? A atividade. E essa atividade, ela é ótima para acontecer nesse turno ou em outro. E como que fisiologicamente esse trabalhador se adapta? Então a gente tem N possibilidades de escalas de trabalho. E essa experiência grande que eu tive foi na época do Covid, né? Que as empresas, assim, aquela questão de quem era paciente crônico, não podia estar na empresa, toda uma legislação, a gente, inclusive, onde eu trabalhava, teve uma intervenção do Ministério Público, na época do trabalho, a gente teve essa oportunidade de, junto com o sindicato, definir uma escala melhor, que conseguisse atender a empresa, tirando horas, que tivesse os trabalhadores lá funcionando, né? Hoje a sociedade ela é 24 horas, né? As empresas são. Então, a gente tem que ver como que essas escalas vão estar se adaptando, o que a gente tem hoje no mercado para isso. E tem muita solução moderna de inteligência artificial, inclusive, para isso. Nossa, Tônia, você pegou vários ganchos em complexidade. Por exemplo, né, a gente teve episódio com a professora Frida. Eu sei que a Frida, ela é tanta coisa, né? Ela é professora, educadora, uma referência brasileira em grandes fóruns, ela é pesquisadora, ela é formadora de outros pesquisadores. E quando a professora veio,
Eu fiz algumas perguntas para ela, inclusive do trabalho em turno e noturno, porque nós ergonomistas, grande parte do que a gente aprendeu foi com as publicações da professora. E existe um bloqueio na questão da parte da organização do trabalho, porque quando a gente fala em negócio, já é difícil você falar das pausas. E já é difícil você falar de pausa que a pessoa, de forma autônoma, decide. Então, você está lá num teleatendimento, não tem, em muitos sistemas, a pausa de autonomia. Eu preciso ir no banheiro, eu preciso, e eu aperto aquele botão. Porque há eles chamam de inteligência, longe disso, né? Há uma organização do trabalho via um sistema que, para funcionar, padroniza tudo. Quando a gente padroniza, a gente tira a singularidade, tirando a singularidade, escapa as questões de saúde. Então, não tem a pausa para o banheiro ali. Se é desafiador a pausa, e com os turnos, como que isso acontece? Como que você sente as empresas pensando sobre isso e desenhando esses trabalhos? Então, uma né, que a gente tinha esse gap aí, por exemplo, nas empresas, a gente tem questão sindical, né? Das negociações, acordos coletivos, todo um padrão de legislação que a gente tem hoje. Então, essa dificuldade na negociação, ela era muito complicada, porque tem interesse do negócio, interesse da saúde do trabalhador, mas hoje você tem estudo de escala que você faz e que você consegue casar isso. Por exemplo, nessa transição, é uma escala que foi super sucesso, uma escala que você trabalha 3 e folga 3, 12 horas, tá? Então, o trabalhador tem 3 dias na empresa e tem 3 dias em casa. E o que a gente vê hoje de uma tendência do mercado? Todo mundo aqui, todos nós, temos um outro trabalho por fora. Né? E o tempo que esse trabalhador vai ter nesses outros 3 dias de poder estar com a sua família, consultando, o que tiver que fazer. O deslocamento pesa. Então, quando você traz esses números, indicadores para a empresa de economia, inclusive com horas extras, por quê? Quando você muda a escala de turno, se, por exemplo, 12 horas, você vai estar tirando um pouco dessa hora extra. E esse deslocamento excessivo, você conseguir, né, o trabalhador ali uma qualidade de vida, mas tudo você tem que estudar. Não é simplesmente chegar aqui, ó, eu quero implantar essa escala. Você tem que conciliar vários fatores. Quanto tempo o trabalhador desloca? Qual que é a atividade que é exercida? São só 15 minutos, né, até o ponto de trabalho, ou são 2 horas? Qual que é o tempo que ele fica no trânsito ali? Todos esses fatores que a gente tem que levar. E a questão, né, uma outra questão muito interessante é a característica. Que a empresa se ele é matutino, se ele é vespertino. A gente fez isso porque... por exemplo, eu conheço, você gosta de dormir tarde, acordar tarde. Eu, interior de Minas, né, dormir cedo, eu, na verdade, acordar cedo. Nem durmo muito, sabe, Tônia? Eu sou aquela pior, assim. E eu até, como nós somos grandes amigas, estamos até planejando viagem juntas, já te adianto. 5 da manhã, você vai aparecer para ir no banheiro, não sei o quê. Eu estarei sorrindo, sentada no sofá, e você vai achar que é uma assombração e vai reconsiderar novos momentos. Aliás, eu vou... mandar um abraço para os meus amigos, todos que já viajaram comigo e pararam, porque de manhã eu sou uma felicidade, à tarde eu sou uma felicidade, à noite eu sou uma felicidade e às vezes de madrugada eu estou perambulando por aí. Então, uma pessoa doente, né, que estou precisando muito dessas informações, por favor, continue. Então, e aí, inclusive, se quiser falar tudo que faz mal, esse tipo de vida, eu não estou cuidando do meu eu do futuro. Excesso de tecnologia, luz, tudo, né? Então, assim, a gente tem várias... possibilidade de tratar isso, tá? Dentro do turno. Desde a característica pessoal, a questão da higiene do sono, o perfil de cada um, a necessidade familiar. E interessante, quando a gente fez esse processo de transição, eu tinha trabalhadores assim que vinham me agradecer. Eu fui apenas uma pessoa que estava lá e falou assim, nossa, que bom que você me ajudou ali, porque é uma decisão para o gestor. Primeiro, o supervisor chegava assim, como que eu decido quem vai ficar de dia e quem vai ficar de noite? A gente, vamos ver o perfil. Qual que é o perfil matutino vespertino? Porque a gente consegue, porque muitos trabalhadores preferem turno noturno, porque vão ganhar mais, né? Pelo adicional noturno. Mas ele não necessariamente tinha aquela adaptação fisiológica. E ele vai adoecer e vem para o nosso ambulatório. Porque o cara vai desenvolver uma hipertensão, uma diabetes, né? Que a gente, toda uma questão do ciclo do sono ali, que a gente foge dessas etapas e que tende, você vai ganhar peso, tem uma tendência a maior resistência à insulina, a melatonina, né, que é um dos maiores hormônios que a gente tem, antioxidante. Então, tudo isso. Então, totalmente relacionado ao sono. E aí a gente concilia também, junto dentro da saúde ocupacional, com a parte de gestão de crônicos.
né? Eu tenho ali paciente hipertenso, diabético, como que eu vou estar fazendo? É interessante ele estar no turno? A gente sabe, as pessoas estão envelhecendo, eu tenho um fator genético. Então, todos esses fatores a gente leva em consideração. Então, para a decisão do gestor, eles agradeciam, porque ele falou assim, como que eu vou escolher quem vai e não vai? Porque eu tenho 10 querendo para a noite, 5 só de dia. Tônia, eu tenho tanta pergunta para te fazer, vamos me organizar. A gente está tendo um envelhecimento, e assim, na palavra eu tô falando fisiológico, passar do tempo, envelhecimento de algumas células. E processo biológico, né? A gente perde colágeno, a gente tem toda uma mudança hormonal, tanto em homens quanto em mulheres. A gente tem transformações no nosso corpo, mas isso não é um dead end, assim. As pessoas vão viver cada vez mais e produtivas. E o autocuidado, o cuidar, o para de ferrar sua coluna agora, que você vai precisar dela por mais 40 anos e vai ficar mais difícil lá na frente, então cuida agora, repõe colágeno agora e, como você estava trazendo, cuida do teu sono agora. Você falou no termo higiene do sono. Eu queria que você explicasse o que é higiene do sono e, principalmente, você falou de uma forma extremamente inteligente. Tantos fatores que quando você dá 3 dias, aquela pessoa que fazia, beleza, eu tô nesse trabalho, depois eu saio, vou para aquele, depois eu saio, vou para aquele e tal. E o fato de você fazer 3 e 3, você cria essa nova janela. E então a pessoa pega aquela complexidade da vida dela de eu tenho uma mãe para cuidar, ou eu tenho um filho para pegar, ou eu tenho um divórcio e eu quero organizar outros horários para estar com os meus filhos. Queria que você desse um apanhadão assim em relação a tudo isso. Então, quando a gente fala em higiene do sono, a questão tecnológica, a gente, né, a sociedade é 24 horas. E a gente tem muita coisa que está ligada. Você trabalha com inteligência artificial, celular o tempo inteiro. Quando a gente fala em higiene do sono, a primeira coisa é largar a tecnologia antes de dormir. Rotina. Exemplo, a gente que é mãe, o que é a primeira coisa que é orientado? Horário de dormir, horário de comer, horário de alimentar. E o que nós adultos fazemos hoje? Nenhum. Uma rotina louca. A gente não tem horário para dormir, para acordar toda hora. Refeição, né? Você acabou de falar, notando, eu pulei tantas refeições. O seu organismo, ele não entende, ele fica louco. E são vários hormônios liberados nisso. Então, e isso, nosso sistema imunológico vai lá embaixo. E uma das questões, por exemplo, se discute aí, tem estudos que estão mostrando, em relação a quem dorme mal, trabalhador noturno, a vacina ela não tem o mesmo efeito. E aí a gente vê, nossa, tá voltando sarampo, tá voltando aquilo, mas algumas vacinas elas perdem o seu efeito, porque a gente precisa de um sistema imunológico que reaja àquilo. Então, quando a gente fala em higiene do sono, toda essa questão do trabalho de escala, e que a gente muda, né, não substitui o trabalho, o sono noturno por dia, não. Principalmente pela melatonina, né, que a gente só libera à noite e no escuro. Então, quando a gente fala em higiene do sono, são campanhas educativas. Vamos treinar. Você, uma semana, então eu vou deitar todo dia nesse horário, acordar. Outra questão, a gente não come uma feijoada antes de dormir, né? Você vai passar mal. Sua digestão ali, comida pesada. Então, assim, ter essa alimentação. E também, dieta louca, dormir com fome. Não tem organismo que aguente isso. Então, você tem todo um trabalho que você tem que ser feito. E o lago, a luz, ela estressa, ela, né, traz uma irritabilidade. Então, a higiene do sono nada mais é que adequar a sua rotina, sem medicamento. É ter rotina. Eu adoro te ouvir. Eu adoro te ouvir, ouvir audiência, assim. Como é gostoso te ouvir falar sobre absolutamente qualquer coisa. Eu sempre, nas conversas com você... Gente, até um recado que aí tá vendo. Quer me ver quieta? Me põe do lado de Tônia. Porque eu paro para escutar. É muita eloquência e muita profundidade. E você realmente ensina o que você faz. Porque tem tudo a ver com a ergonomia. A ergonomia, como ela desvenda complexidades através de uma metodologia, a gente vai lá, entende a empresa globalmente, quais são os interesses dela, qual é o negócio. A partir disso, a gente entende a população. Então, essa metodologia da análise ergonômica, você levou para a questão do dormir e acordar, do posicionamento na produtividade da empresa e fora daquele lugar. A gente não tem sol e lua por acaso, né? Sim. A gente não tem uma questão planetária e natural. Toda vez que a gente fica na dúvida de como as coisas funcionam, basta a gente olhar para a natureza e fazer o que a gente chama de biomimética, que é mimetizar o que está ali no natural, no biológico. Então, hoje,
quais são as soluções que vocês estão oferecendo e como que é, falar um pouquinho, se você puder, dessa metodologia. Como que vocês chegam no lugar, entendem e quais são as tecnologias e metodologias que vocês usam para fazer esse mapeamento da complexidade? Então, a gente tem várias questões que se envolvem, né? A gente começa ali, a gente tem dentro da saúde ocupacional e também da necessidade da empresa. Quando você vai para por exemplo, o sindicato quer mudar a escala e a empresa também vai naquele acordo, vamos estudar o que é a melhor escala hoje que a gente tem? E, ao mesmo tempo, a gente trabalha com o perfil comportamental biológico. Para a gente definir a escala e definir quem vai ficar em cada turno, qual que é o perfil? Inclusive, tem teste genético que você faz com o teste SWAB, né, que é o cotonete. Vamos ver, por exemplo, Fabi, você acha que você é vespertina, mas talvez você é mista ou matutina. Por quê? A gente é criado dentro de uma rotina, desde criança, assim, por exemplo, eu fui criada sempre para dormir cedo e acordar cedo, mas será que realmente eu era? E aí eu desenvolvi um distúrbio de sono, porque não era o meu perfil genético, tá? E hoje a gente também tem uma inversão. As crianças hoje, o pai vai dormir meia-noite e a criança dorme meia-noite. Não pode. Ah, não está performando, não tá na escola, não está indo bem. Não vai, porque eu preciso de 10, 12 horas. Cada fase da minha vida. E um dos outros trabalhos é conversar com a família. Por quê? O trabalhador, a gente tem que trazer a família para conversar. O trabalhador que não está em casa à noite, ele não tem um convívio social, porque a família está acordando, está saindo, ele quer descansar, e o filho, pô, mas eu quero, meu pai tá dormindo. Então, assim, você desenvolve até, por exemplo, um imã de geladeira, olha, que dia que o papai vai ter que estar dormindo, qual horário, o que precisa. Porque existe aquela cobrança, então, né, de quem está no turno, mas você precisa ir no banco, você não vai, tem que ir no mercado. Só que a pessoa tem que dormir. E principalmente descansar, porque o que vai determinar esse nível também de cansaço? Cada hora que eu fico mais acordado, né, e chego no trabalho alerta, o risco de acidente ele vai só aumentando, 50, 30, né, 80% nisso aí. Então a gente tem estudos que mostram. Por exemplo, o trabalhador chega e ele fala assim, não, mas eu dormi bem, né, nesse dia eu vou pegar às 6 da tarde. Acordou às 8, fez a rotina e tudo, foi pegar às 6 da tarde. Só que desde 8 da manhã até às 6, quanto tempo que ele está em alerta? E ele só vai sair às 8 da manhã daquele outro dia. Então, ele vai sair com quase 20 horas em alerta. E a chance aí ele vai pegar, por exemplo, médico que dá plantão. Estou ali 24 horas, pego um carro, vou dirigir, eu vou dormir. Né? A gente tem muitos acidentes que acontecem assim com profissionais. Então, a gente faz desse trabalho com a família de orientação, da higiene do sono, tirar um cochilo antes de ir para o trabalho. Tá? Porque esse tempo alerta que determina. Então, você tem trabalhos específicos com motoristas que são feitos de empresas, né? Que a gente tem aí toda essa questão, já tem toda uma legislação específica de pausa, de dormir. Não é à toa, porque a galera entra no rebite, na droga, né? Tem toda essa conscientização também. É para não tomar bebidas à base de cafeína, né? Tomo chá verde. Chá verde é alta cafeína. Nossa, você falou... É todo um contexto, Perdão, sabe? querida, você falou do rebite. Nós que trabalhamos com inteligência artificial, né? Duas coisas que você falou que me despertaram. Quem trabalha com inteligência artificial trabalha muito com engenharia do conhecimento, que é o quê? Eu dá a sorte de eu ser ergonomista, né? Então, caminha muito perto de eu chegar num especialista e entender como aquela pessoa funciona. E existem, na cabeça dessa pessoa, dados estruturados que ela vai conseguir falar para mim, numa categoria, e criar categorias com isso. E existem dados não estruturados, né? Onde aquela pessoa não sabe nem como colocar, falar. E existe também conhecimento tácito. Então, ela vive aquilo e ela não sabe verbalizar, porque ela já vive aquilo há tanto tempo, ela já é aquilo há tanto tempo, que ela não consegue verbalizar. E o fato de você trazer a família para isso é maravilhoso. Sabe? Porque há um processo de consciência, de se conscientizar, porque a gente só cobra, a gente só fala quando a gente não entende. Então é maravilhoso você fazer esse trabalho. E é um trabalho que você pega, faz um mapeamento, uma categorização importante e, claro, o processo educacional, né? É que sem o processo educacional, não adianta. É igual, por exemplo, a gente trabalha muito na ergonomia, soluções, melhoria, eu posso dar a melhor condição. Mas se eu tiver uma sobrecarga fisiológica ali, que hoje a gente não tem opção, é um negócio. Né? A sociedade, ela é 24 horas, eu preciso que a empresa funcione. Mas eu tenho um mecanismo de amenizar isso, tá? Várias formas nesse sentido. E quando você faz esse estudo bem feito da necessidade do negócio, com a necessidade do trabalhador, e junta ali com uma negociação sindical, é uma ótima solução, resposta, tá? Porque as pessoas, assim, não adianta eu vou estar tratando o tempo inteiro a doença ali dentro da medicina,
né? E não entro... Porque o fator organização, ele é complicado, realmente, é mexer no vespeiro, né? Verdade. Quando você vai, mas hoje você tem solução boas para isso, né? Que você pode estar atuando nesse sentido. E aí, só voltando, quando você falou da Frida, eu tive com ela em Porto Alegre, e realmente no curso. E me incomodava, porque assim, eu fui mãe, né, de 2 e um atrás do outro. Então foram quase 7 anos, sono, você esquece. Crise de labirintite, assim, eram 2 passando mal ao mesmo tempo que várias mães enfrentam. E aí você tem que retornar ao trabalho. Falei, poxa, aí você fica assim, nossa, como que eu vou voltar? Aí você fala assim, nossa, eu não dormi nada, mas eu tenho que trabalhar. E foi assim, e eu comecei a observar mães que retornavam ao trabalho. E com noites dormindo. Aí você imagina aquelas mães que têm, ou pai que tem uma criança que está doente, né? Ou que já tem uma outro tipo de doença. E aí, nesse sentido, eu falei, Frida, me incomoda isso muito, porque eu não acho que a jornada deveria ser a mesma. E a gente fala que, ela falou assim, Tony, realmente é uma questão de política. Política, quando a gente fala de inclusão, essa diferenciação, porque o retorno à maternidade, você está retornando ali após 6 meses. Você está amamentando, você ainda está acordando de madrugada. Você está noites e noites sem dormir. A jornada deveria ser a mesma, né? Aí eu continuo tendo jornada, eu continuo tendo hora extra, a produtividade cai. Não tem jeito, a gente tenta manter, mas assim, não tem cabeça que aguente aquilo. Pois é. De noites e E noites sem dormir. quem desenha política e lei, a gente, o que acontece? Para as pessoas chegarem nos lugares para desenhar coisa, tem que passar em muito concurso, tem que passar em muita coisa, tem que estudar muito, tem que ter muita chance. Resumindo, tem que ter muito privilégio. Sim. Se a gente não tem diversidade nesses lugares, não vai ter empatia, vai ter luta abafada. Então, a gente precisa abrir espaço para outras pessoas chegarem lá, para elas começarem a bater nessas teclas, porque o óbvio não é universal, né? E quando você fala que a questão da mulher, a mulher, ela tem o filho, ela amamenta, é biológico, a questão hormonal, a memória, sabe? Você tem um outro ser biologicamente dividindo o mesmo espaço com você. E se você vai ter o seu sono transformado nesse período, e como você falou, são anos. Né? Ainda mais você que teve 2, que aliás lindos, e com esse pequeno espaço, as vidas das pessoas elas estão voltando, né, a ser foco. Porque a gente começou a focar trabalho, focar trabalho, focar trabalho, e a gente começou a se orgulhar de ser workaholic. Se orgulhar de falar assim, fica aí, papai ou mamãe estão fora para te dar o melhor. Sendo que dar o melhor não é o dinheiro, não é estar junto, é viver. E é isso que você está garantindo e trazer para as pessoas agora, né? Isso. E quando a gente fala dessa questão do sono, Fabi, a gente está no tema aí de saúde mental, riscos psicossociais, burnout. E o sono, ele está diretamente ligado com isso. Né? Porque a partir do momento que eu não durmo, eu fico mais fadigada, minha condição, eu tenho uma perda de massa muscular. É um ciclo que você vai indo, eu ganho de peso, e que você vai ficando. Você tem a tendência à depressão. Você tem vários estudos que mostram, assim, situações que o nosso sistema imunológico ele vai lá embaixo. Você vive gripado sempre. Você vive doente sempre. Então, assim, você está indisposto sempre, né? Então, quando a gente traz essa questão, ela influencia em tudo. E aí, quando a gente fala que, eu vou começar a usar um energético. Aí você chega lá, galera de energético. Energético tem seus poréns, né? De taquicardia. Começa a usar medicamento. Aí eu entro numa questão que pode ter lá, do ribite, dependência química. Que é onde que vai parar na nossa saúde ocupacional, tá? Então, isso tudo, você vê que a questão do sono, do trabalho noturno, da questão de escala de trabalho, impacta em toda uma vida. Né, impacta em todos os setores da empresa, em relação à perda de produtividade, adoecimento, aumento de absenteísmo, a burnout, a saúde mental, tudo isso. Então, se eu consigo trazer numa escala que me dê uma possibilidade melhor de vida social, de qualidade de sono, né, com turnos rotativos mais rápidos, que tiram menos noites e fixos, e que encaixem-se no meu perfil, né? Que a gente precisa também trabalhar a liderança para isso. E a gente é a área técnica consultora para isso. Líder, o que a gente precisa aqui hoje? E era interessante que quando a gente fez isso, a liderança abraçou e agradeceu a gente muito nesse projeto há um tempo. E eu escutava os trabalhadores, nossa, muito obrigada, a minha pressão está regularizada agora, que eu não estou no turno mais à noite. O outro falou assim, Tônia, muito obrigada. Eu falei, não, né? Foi uma decisão conjunta entre sindicato, entre a empresa que deu autonomia, entre a saúde, entre a ergonomia, todos juntos ali. Que eu acho que o trabalho tem que ser em conjunto. Demais. E claro, né? A gente está aqui com essa delícia da Tônia, trazendo essa
alta especialidade. É tão bom a gente ter especialistas que vão exatamente na dor das empresas. Hoje o trabalho em turno e noturno, ele é uma dor generalizada na sociedade 24 horas, especialmente porque a tecnologia pervasiva dos celulares está fazendo com que as pessoas tenham um sono pior, elas não estão desligando. E como ela falou, a gente precisa do noturno, a gente precisa do escuro para a melatonina vir. Mas é claro, né? A gente precisa puxar o quadro que Tônia está aqui. Vocês perceberam que é uma mulher sábia e extraordinária. E por causa disso, eu vou chamar o quadro Conta Pra Gente, pedindo para a Tônia trazer alguma história que ela ache que precisa de uma maior ênfase aqui no nosso programa. Então ela pode trazer um perrengue, algum case dessa área onde ela está atuando com tamanha expertise, o momento de vida dela, ela vai escolher. Enquanto ela pensa, eu vou chamar aqui a vinheta, puxa pra gente o Conta Pra Gente. Então, nossa, é complicado essa pergunta, hein, Fabi? Como diz, você só traz pergunta nesse sentido. Mas eu vivi recentemente, né? Eu falo que para mim foi um divisor de águas, tá? Quando eu fui para o estado do Pará, atuar lá, e a gente sabe que é um ambiente quente em termos de temperatura. E tem-se uma discussão de tornar-se insalubre, né, o calor, realmente, não o calor só de fonte, mas a questão a higiene ocupacional está se discutindo isso, dentro lá da Fundacentro, sobre essa questão de tornar ou não isso insalubridade. E algumas pessoas são a favor, outras não. E o que era mais complicado? Porque eram pessoas, assim, numa sensação térmica de 45 graus, desenvolvendo um trabalho físico. Para mim, ficar ali 2 horas era quase inviável. E para eles, assim, ok, e tudo bem, sabe? E a gestão, a gente começou a ter muito afastamento, absenteísmo, principalmente membros inferiores. Aí você chegava lá, você descobria que eles estavam em pé o tempo inteiro. E aí você falava assim, vamos sentar? Ó, gente, porque ninguém senta não. Olha. Por quê? Quem senta é preguiçoso. Não podemos sentar. Aí eu falei, gente, um básico que às vezes a gente traz um monte de tecnologia que não era cumprido. E aí quando você vinha, existe toda uma cultura, né, de que não poder sentar. Eu falei assim, mas como assim não pode sentar? Nossa, a gente senta, a gente passa aqui e fala, não, tu é preguiçoso, manda levantar no nosso intervalo. E aí foi uma discussão que me chamou a atenção. Eu falei, gente, às vezes a gente está buscando alta tecnologia, altas coisas. Você vem, era uma obra muito grande de construção civil, era um trabalho manual, não tinha essa necessidade, mas era um básico que ali na escuta, dentro de todo um fator cultural que eles tinham, não podia ser feito. E, por exemplo, a gente que vive às vezes em grandes empresas, aqui em São Paulo, que é outro mundo, você fala assim, não, a gente está trabalhando em muitas soluções. E às vezes a gente esquece que até na discussão ali, quando você fez a mesa com o pessoal hoje no Congresso, perguntando dentro de soluções, eu acho que às vezes a gente tem que trazer um pouco menos, né, e um pouco do básico para as pessoas, dentro do conversar, do entendimento da importância. A gente que é da saúde, principalmente, a maioria das pessoas não entende do seu próprio corpo. E aí, quando você vai trabalhar com o trabalhador, cara, mas você precisa sentar, né? É o sentar que vai fazer isso, mas ele não, sentar aqui, quem senta, né? É um quebra, às vezes, de uma coisinha pequena ali que você vai trazer um resultado grande. Certeza. E assim, Tônia, sabe uma coisa que a gente não para de estudar, né? Acho que estudando, aprendendo, cada vez mais. A gente tem sempre que lembrar o falar fácil. Sim. Porque se você sobe junto à sua linguagem e perde o falar fácil, porque você precisa sempre falar da mesma coisa de formas diferentes. Porque o seu público-alvo, a sua audiência, ainda mais hoje com rede social, ainda mais hoje que, quando você oferece isso, às vezes uma pessoa de um posto de gasolina não sabe o que ela precisa. Então, a gente precisa falar fácil para que todas as pessoas de todos os lugares consigam saber o que elas aproveitam disso, né? E como a gente está falando aqui de sono, dessa transformação, que, puxa vida, quando a gente está no mesmo país, fica fácil a gente regular com as nossas escolhas profissionais, familiares, culturais. Mas e se a pessoa vai para um outro lugar,
com um outro fuso para ela se acostumar, né? Então eu vou chamar aqui o nosso quadro Conexão Internacional. Afinal, Carolzinha Varela está na Arábia Saudita. Será que aconteceu alguma coisa com o sono dela quando ela foi para lá? Vamos chamar aqui o Conexão Internacional para ver o que a Carol tem a falar sobre isso. Fala Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carolina Varela e aqui estou eu para mais um Conexão Internacional para o podcast Elas na Proteção. Eu aqui na Arábia Saudita e a Fabi lá nos estúdios da Animaseg em São Paulo com as nossas convidadas. Tudo certo, Fabi? Tudo certo, meninas? Como estão as coisas aí pelo nosso Brasilzão? Bom, aqui eu sigo o jogo, vivendo cada dia uma aventura diferente, aprendendo coisas novas, vivendo uma experiência que eu nunca imaginei, nem em milhões e milhões de anos. Tá sendo incrível. E o tema que eu vou falar um pouquinho é sobre a dificuldade que eu tive para regular o sono e o quanto a gente precisa lutar para se adaptar, para que as coisas funcionem bem. Né? A gente sabe o quão é importante a qualidade do nosso sono na nossa performance, no nosso dia a dia e também no funcionamento do nosso corpo. Né? Eu, enquanto profissional de ergonomia e da saúde e segurança, é lógico que esse assunto é importante. Né? Então eu senti um pouco na pele assim que eu cheguei aqui. A Arábia Saudita está 6 horas na frente do Brasil. Então agora, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo, são 6h30 da tarde, 6h30 da noite. No Brasil é mais ou menos 12h30. Então esse é um horário que às vezes eu consigo falar com a minha família, né? Ou com meu marido que também está trabalhando, eu aproveito o horário de almoço dele. Mas quando a gente não consegue se falar esse horário, eu só vou conseguir falar com eles muito tarde. Então eu também vou dormir muito tarde, né? E essa dificuldade, né, de manter ali as 8 horas de sono, ela tá me perseguindo já tem aí uns 4 meses. Então realmente eu tenho que buscar me adaptar e tentar me organizar na minha rotina. Mas quando eu cheguei aqui, eu senti muito mais. Eu senti muito mais porque tinha toda a questão da ansiedade, de estar indo para um lugar diferente, tudo. Então o primeiro mês foi bastante difícil, eu senti muito no início. Mas, vocês estão ouvindo? Não? Agora é a hora da oração. Agora são 6h30 da noite, aqui eles têm as orações, 5 orações ao longo do dia. E agora eu tô ouvindo aqui, eu não sei se vai atrapalhar a gravação. Mas isso também vai impactar lá na frente. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Eu vou falar um pouquinho sobre as pausas de descanso na produção, como a gente está fazendo para compatibilizar com as pausas religiosas para a oração. Que legal, né? Mas voltando para o nosso assunto. A qualidade do sono, ela é fundamental. Então, nesse começo eu senti bastante. Hoje eu não sinto mais, como no início, né? Aquela dificuldade, né, de manter acordada ali ao longo do dia para fazer as tarefas. Enfim, eu tinha bastante sono. No meio do dia me dava muito sono. Porém, a dificuldade que eu senti ao longo desse tempo e que eu sinto ainda é dificuldade de dormir cedo. Eu costumava dormir no Brasil 9h30, 10 horas. E eu sou uma jovem senhora, eu não fico dormindo tarde não durante a semana, né? Então, eu já estava acostumada a dormir cedo. Só que aqui eu tô com muita dificuldade, né? O celular não para com mensagem, então assim, larga o celular de lado, tenta encontrar um ambiente que seja favorável para você descansar. De fato, o uso de telas te prejudica bastante nesse processo, então eu também tenho me policiado bastante sobre o uso de telas no finalzinho do dia ali, no início da noite, quando eu já vou me deitar. Eu preciso largar a mão do celular, né? E é um vício, gente, vamos admitir, né? A gente fica ali rolando tela em aplicativo e eu naquela ânsia de ter notícias do Brasil, de conversar com as pessoas, faço a mesma coisa. Então, é isso. Buscar adaptar, buscar encontrar meios de adaptar a qualidade do seu sono, regular o seu sono é fundamental para a sua performance, é fundamental para a saúde e segurança e principalmente para a saúde geral do seu próprio organismo. Então, é isso, pessoal. Um forte abraço. E até mais. Carolzinha, saudade. Minha amiga, mas é verdade, né? Quando você viu as pessoas, né? Principalmente, eu acho que esse case que você trouxe, tão materializado, de 3 dias aqui, 3 dias fora, quais foram os indicadores que vocês tiveram? Que você está com tudo muito palpável, Tônia, e eu acho que a gente pode aprender muito com isso, porque muitas vezes em saúde e segurança, a gente sabe exatamente o que fazer para evitar o risco, mas na hora de comunicar para as pessoas do negócio, construir esse storytelling, não dá muito. Então, coisas graves não aconteceram.
Aham. Mas no seu caso, você usou tantas metodologias que elas já geram esses dados e essa inteligência para você mostrar esses resultados. Você conseguiria falar um pouquinho sobre isso? Então, a gente consegue, né? Que é um dos que eu falo que é um calo no pé de toda empresa, a questão de absenteísmo. Você consegue reduzir porque aquela pessoa, ela não só, né? Vou fazer um tratamento médico, uma coisa fora daquele horário, que a gente sabe que a gente tem muito atestado também de consulta médica. Em relação à questão de redução de índice de hipertensão, diabetes, melhora do sono, você vê vários casos onde você consegue, o que eu falo tudo é um timeline. Quando você cria um dashboard, não é aquele resultado imediato que as empresas esperam, mas a gente consegue ter um histórico de evolução mensalmente, que você vê mostrando para a empresa ali, olha aqui nessa gestão, olha como é que você teve isso. E quando você vai para campo, conversa com o trabalhador, você não vê ninguém querendo pedir demissão mais. Você vê as pessoas assim, nossa, para mim tá maravilhoso, porque eu consigo revezar, consigo ter rotina, isso tudo. Que é essa parte do qualitativo, talvez não palpável, né? Mas que a gente consegue transformar ali um quali-quanti Sem dúvida, a quando gente necessário. consegue pegar a verbalização e trazer isso numa metodologia que você transforma isso em dados quantitativos. Outra questão é economia de hora extras, né? Porque a partir do momento que você trabalha turno de 12, 3 dias seguidos, você não pode, nem tem hora extra. Então, você reduz essa hora extra e você pode trabalhar com o menor número de efetivo, tá? Dependendo de como você organiza essa escala, você tem o menor, então você tem então, uma economia de recursos humanos dentro da empresa ali, que você consegue ter um controle maior. E nesse até a sentido. questão da pessoa que, principalmente quando a gente está falando vai em portaria, né? Tem a pessoa que vai render aquela. Então, eu não posso sair, eu tenho que ser rendido enquanto a outra pessoa não chegar, eu não posso sair. Quando você tem esse tipo de inteligência, você, além de organizar essas entradas, essas saídas, pense, por exemplo, no trabalho de portarias. Ele veio muito na minha cabeça porque hoje nós temos uma pessoa que está no escuro, então não pode, né, a guarita estar acesa, porque isso dá uma questão de risco, né, de segurança pública. E aquela pessoa está ali, ela não tem a diversão, ela não tem o produzir, ela está numa questão de controle de acesso, né? Hoje, claro, algumas pessoas estão fazendo as portarias eletrônicas, que também tem uma pessoa Que fica em lá atrás de algum uma lugar, tela. mas ela está em um outro ambiente e ela está em uma outra realidade. Você conseguiria falar um pouquinho sobre isso, Tony? Sobre o trabalho do vigilante, nesse Sim, sentido? sim. Então, hoje o que a gente vê, geralmente o vigilante, a gente tem essa dificuldade até dele descansar de dia, né? Porque a maioria fica só no trabalho noturno e várias vezes ele dentro dessa questão de socialização. Então, por exemplo, você fala da luz. A luz é algo que a gente utiliza para despertar dentro do trabalho, é uma solução. Então, eu preciso de ter iluminação ali, para que esse trabalhador, ele, né, até que ele não durma no ambiente de trabalho. Mas é uma dificuldade muito grande, porque o trabalho do vigilante, ele é monótono. Né, o que a gente trabalha dentro da monotonia. Quando a gente vê nessas escalas de turno, a gente tem outros tipos de trabalho, por exemplo, que é muito focado, que é interessante para operador de equipamento motorista. Sim. Né? Então, quando você trabalha essas jornadas, com esse descanso, com todo esse trabalho, você consegue reduzir bastante esse índice de acidente. E o vigilante, às vezes, dirige, né? Então, a gente tem casos também deles cochilarem. Então, você utiliza sistemas dentro do veículo, né? De monitoramento, que cria um alerta ali. Hoje, você tem banco que vibra, se precisar. Você tem um sistema que grita. Ô, Tônia, e assim, com todo respeito aos fabricantes, às pessoas que estão buscando essas soluções, porque afinal hoje a gente tem um contingente de motoristas gigantesco, então a gente não pode esperar, a gente precisa criar soluções. Mas, a longo prazo, eu acho que as soluções, ao invés de ser combater o biológico, que a pessoa está pegando sono porque a biologia está mandando, né? Então, hoje a gente tem soluções para acordar a pessoa e voltar à vigília, né? Isso. Mas, a longo prazo, nós estamos vendo um aumento dos veículos autônomos, especialmente para jornadas longas. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente já tem motoristas, né, que não estão mais naquela posição e são veículos autônomos. Quais são as tendências para o futuro relacionadas a esse... vou criar um termo aqui, Tônia, você me corrige, que é especialista é você, mas assim, esse design
de uma vida saudável, incluindo atenção ao sono. Em relação ao futuro, além de ter, que isso me orgulha muito, viu, Tônia? Isso me alivia de ter essa empresa e você nela, que é uma pessoa tão inteligente, porque realmente é um trabalho que precisa de especialistas que se expressam do jeito que você se expressa, nessa eloquência que encurta a curva de aprendizagem e faz as organizações, mesmo as mais complexas, toparem fazer isso e enxergarem nisso um valor. Então, só por isso eu já admiro demais. Então, eu queria que você falasse tendência para o futuro, porque você está sendo uma. Né? Você é esse presente no presente, que é um presente para o futuro. Quais são as outras tendências relacionadas a esses cuidados com turnos e as mudanças na organização do trabalho? Então, voltando ao que você falou, eu já tive experiência que a gente chama de operação não embarcado, tá? E aí, ele não está lá no equipamento, mas ele está operando atrás de uma tela. E o que eu falo? Ante toda tecnologia, a gente tem que... Porque eu vi problemas quando se automatiza, que às vezes você importa a tecnologia e você não tem pessoas para darem mão de obra. Então, eu sempre penso o seguinte, Fabi, vamos testar. Toda tecnologia, qualquer solução a gente testa antes. E quando a gente vê lá, eles pegaram operadores de 30, 20 anos. Né? Tudo a ver com piloto. design, piloto. É, então, assim, eles estavam ali dentro de uma retroescavadeira, 20, 30 anos, foram para uma sala. E não foram capacitados, não tinham costume de tecnologia, de computador, com 4 telas e com 5 câmeras ao mesmo tempo. Né? E, ó, isso aqui tá gerando ponto cego, iluminação não tá legal. Então, às vezes, você tinha... O que que ameniza isso? Às vezes, você tinha um trombamento ali de veículo, mas não tinham pessoas dentro. Tá? Mas, às vezes, por uma falha na operação de um treinamento ou de uma adequação de tecnologia. Então, a tendência é essa, é tirar realmente o cara dali, mas ele vai vir para uma outra sala dentro do sistema. Mas a gente precisa capacitar e formar essas pessoas, né? Que vem de longa data e também manutenção. Porque o que eu vejo? As empresas às vezes falam assim, nossa, mas eu investi tanto em tecnologia e não deu certo. Porque eu não tenho pessoas para manutenção daquela tecnologia. Eu preciso dessa formação, dessa capacitação. Senão não vai. Aí você joga bilhões de sistemas automatizados fora. Tá? Então, assim, eu falo que... E eu gosto muito dessa pessoalidade. Chegar para o cliente, qual que é a sua necessidade? Vamos ver? Nós temos essas soluções, mas a gente pode também adaptar e pessoalizar para você. E o que me incomoda é que, às vezes, a gente tem um mercado de soluções muito prontas, de sistemas, de software e tal. Mas talvez um software não vai me atender. Né? E quando a gente vai ali criando os dashboards do Power BI, que você pega um indicador assim, simples e coloca ali e você vai monitorando, você consegue trazer indicadores não só reativos, mas você começa a ter um entendimento da empresa, do que está acontecendo e tudo, e começa a trabalhar na prevenção. Aqueles gaps todos, é que a gente muito trabalha no reativo, né? Então, assim, às vezes você traz um e-mail, por exemplo, eu transformei um sistema de um e-mail recorrente que a gente recebia em várias informações. Desde, assim, a data, o horário, o momento. A gente monitorava, né, esses operadores, por exemplo, dentro do sistema de fadiga. O e-mail chegava, ó, fulano dormiu, precisa ter a conversa lá. Eu peguei, assim, qual foi a data, o horário, o dia da semana, a gente conseguia saber, olha, as maiores ocorrências. Aí, no mês, por exemplo, acontecia mais a segunda. No mês seguinte, pô, tá sendo mais as sexta-feiras, o que tá acontecendo? Então, você conseguia saber a hora exata, o dia da semana, que aquilo estava acontecendo, e trazia para o gestor, e a gente ia trabalhando. Só que era um monitoramento contínuo. Então, eu mudava, eu não falava assim, olha, sempre é isso. E a gente entender por que está mudando de tempos em tempos. Aí você tinha sazonalidade, você tinha um aumento de efetivo, você tinha uma produção que estava louca ali de 24 horas, excesso de hora extra. Então, você ia entendendo por que a gente estava tendo esse aumento. E eu acho que é isso, é pessoalizar com a necessidade do cliente. Olha, vou falar uma pergunta difícil dessa, só Tônia. E, gente, toda conversa deliciosa parece que ela durou 10 minutos, né? Foi a sensação que eu tive, mas esse é o espetáculo de Tônia. E, claro, né, eu vou chamar o último quadro para a gente finalizando essa conversa deliciosa com essa minha amiga tão querida, que é o Ela Me Inspira. Porque, afinal, esse mulherão chegou aqui. E Tônia é uma pessoa com uma facilidade para fazer amizade gigantesca. Então, ela é aquela que fala assim, não, te levo ali. Ela, uma vez, me deu uma carona e 2 dias depois, chegou uma caixa de quitutes mineiros no meu apartamento, com tudo que era doce, cachaça,
todas as escolhas de queijo, porque essa pessoa, ela vive no detalhe da gentileza. E claro que ela escolheu na vida tornar a vida das pessoas melhores. Então eu queria saber quem inspirou a Tônia a ser assim, trazendo a representatividade de uma outra mulher. Vamos chamar a vinheta do Ela Me Inspira. Nossa, que pergunta difícil, com tantas. Ai, Fábio, é uma pergunta muito difícil, mas assim, eu venho de uma família de muitas mulheres, né? Então, assim, nós somos 5 filhas na minha casa. Eu tenho um outro tio meu que são 6 mulheres. E todas ali sempre foram muito guerreiras, né? Escolheram suas carreiras, escolheram seguir. E mais, assim, eu não diria uma mulher, mas uma pessoa que para mim foi à frente do tempo, tá? Que foi meu pai. Então, ele nunca pediu para que a gente casasse, formasse família. Ele falava assim, olha, estudem, que o estudo é a única herança que a gente pode dar. E ele sempre ensinou o melhor pra gente. E de um caráter, assim, que eu não me esqueço, quando um dia que eu escutei, eu tive um feedback na empresa, que o empregado falou assim, Tônia, você é diferente, porque você trata a gente que é do operacional igual você trata o gerente. E a gente não precisa acionar a sua gerência para que você venha atender a gente. Eu falei assim, mas por quê? Qual que é a diferença? Então, assim, porque para mim isso nunca existiu. Eu fui criada que pessoas são pessoas, independente de cargo, né? Então, assim, essa inspiração que eu tenho, e a minha família é toda assim, né? São várias mulheres, cada uma seguiu a sua carreira, cada um teve seu sucesso, cada uma a sua maneira, né? E a gente lá dentro dessa parceria. E para finalizar, naquela roda que vocês, né, hoje foi maravilhoso, uma que eu queria acrescentar. Ah, que aliás, dando um contexto, né, pro pessoal, que a gente que foi estamos, né, gravando este episódio no dia que a gente teve os painéis do Elas na Proteção no 7º Congresso Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho, né, da revista Proteção. Então, perdão, querida, só E pra o que eu falo contexto. assim, o que a gente está fazendo aqui hoje é parceria, não existe competição. E a gente é mulher criada para competir, né? Ver a outra como concorrente e acaba assim, isso no mundo corporativo é muito complicado quando você tá. Então a gente tem que ter essa parceria. E é uma competição assim, física, emocional, de quem tá melhor, de escolhas. E que eu aprendi a respeitar muito, assim, cada uma em sua essência, a sua escolha. A gente é amiga com escolha diferente, mas eu vou te apoiar na sua decisão, né? E a gente leva, eu acho que tem que levar isso para o mundo corporativo, sabe? Da gente ter essa parceria e respeitar a escolha, o jeito, a habilidade de cada um. Tem dia que a gente vai estar mais histérico, uma tem mais TPM, a gente tem coisas fisiológicas que acontecem. Mas é o respeitar. E o que a gente fala também é, às vezes, ouvir sem querer dar uma resposta, né? É verdade. A escuta, que às vezes a gente não tem muito disso, É né? verdade, a gente fica preparando a resposta. O cérebro vai montando a engenharia de prompt, né? Acho que a gente tem que sair um pouco dela. Sabe, minha Isso. amiga, até para finalizar, porque como é um dado que a gente gera para ficar pro resto da vida, é uma oportunidade que eu tenho. Você é uma das pessoas por quem eu tenho mais amor e mais admiração. Assim, você sempre foi corajosa, fiel a si mesma, fiel aos próprios desenhos, sabe? Você é aquela pessoa agradável, até quando você chega numa mesa onde as pessoas estão com opiniões diferentes, e você fala, eu falo para minha amiga, é que a gente é muito diferente, mas eu falo, você consegue se comunicar com todo tipo de pessoa, sempre numa linguagem não violenta. E essa sua, acho que, como a gente fala muito que o Elas na Proteção, ele não é um programa só de mulheres, ele é uma vertente das tantas de representatividade na diversidade e inclusão. Você é uma pessoa a ser seguida, é uma pessoa que ensina pelo exemplo, porque você jamais é violenta na fala. Você fala com absolutamente todas as pessoas. Eu vejo você ensinando todo mundo. Tudo que é seu é de todo mundo. Você é aquela que, não, eu tenho um modelo, eu passo para você e realmente passa. Então, por essas e outras, queria dizer que eu te admiro demais. Eu tenho um amor por você, eu me inspiro em você. É uma das pessoas que eu ponho na frente para falar assim, eu quero ser cada vez mais como ela, eu quero estar com ela sempre que eu puder. Por isso que eu fico assim, querendo cada vez mais, pelo menos um minutinho do seu tempo, e fui presenteada com esses 40 e tantos aqui do podcast. Queria te agradecer muito, minha amiga. Então, se você quiser deixar um recado final para o pessoal. Eu que queria agradecer o convite, né? A Fábio, a gente se conhece há um bom tempo, personalidades bem diferentes, né? Eu sou acelerada no esporte, mas não tanto, né?
essas produções maravilhosas que você faz aí. E é isso, eu acho que a gente está fazendo aqui, eu acho que o mundo é coletivo, né? Não adianta mais a gente querer só o eu, né? Então, são essas parcerias, essas cooperações que a gente tem que fazer, cada um dentro da sua habilidade, da sua competência. E eu acho que isso, assim, principalmente para a gente que é mulher, né? É isso. A gente tem que se unir e cooperar uma com a outra, ó, dar a mão aqui, não julgar. Acolher com a escuta, né? Tá ali dentro do ambiente de trabalho, aquelas fofoquinhas que sempre tem, né? Que não são muito legais. E cada um dentro da sua escolha, né? A gente tá brincando aqui do look que você gosta, do que eu gosto, cada um dentro da sua escolha. E é interessante, porque assim, você tá me vendo aqui todo arrumado, mas geralmente a gente tá lá no campo, né? De botina e tudo. E as pessoas me viam assim, nossa, Tônia, eu nem te reconheci. Eu falei, mas essa sou eu. Essa sou eu, bem arrumada nessa vaidade. E aí, assim, elas, nossa, mas não... Eu falei, mas essa sou eu ali. Eu estou no ambiente de trabalho, é diferente, mas eu gosto de me vestir assim, né? Nunca deixei de me vestir dessa forma, porque, né, às vezes está no excesso, mas enfim. Eu acho que é isso, a gente tem que ter essa identidade, né? E não se comparar com outra. A palavra identidade, ela é magnífica. A gente entender a nossa marca, as nossas escolhas, é maravilhoso. Eu agradeço demais a você, agradeço muito por ter vindo nesse espaço. E claro, né, agradeço você que assistiu a gente, você que nos acompanha toda quinta-feira, meio-dia, no canal da Revista Proteção. Afinal, nós somos mulheres, a gente está formando essa comunidade. Como Tônia colocou, né, a gente fez 2 painéis, onde vieram mulheres que já foram entrevistadas, falamos muito, sala lotada, e a gente aproveitou esse tempinho para gravar com Tônia, que veio de BH para participar do Elas na Proteção. Fica o meu agradecimento hoje à Seconce, agradecemos também a Animaseg, que é a nossa casa sólida, a Revista Proteção, que é o nosso fator de existência. Alexandre, em sua visão de futuro, conseguiu fazer com que esse programa existisse. Claro, os nossos patrocinadores, a MSA e a Marluvas, que a gente vai mandar para a Tônia o capacete rosa, a bota da Marluvas, que é um símbolo do Elas na Proteção. E claro, eu vou pedir para você ajudar a gente com o algoritmo aqui do YouTube, que se você não deixar nenhuma reação, a gente não consegue entregar esse vídeo para mais pessoas. Então, deixa seu comentário, que a gente vê todos, curte todos, e a gente consegue ficar mais perto de você. Curte, ativa o sininho para não perder na próxima quinta-feira, porque eu sei que você tem um monte de coisa para fazer e pode acabar esquecendo. Esse foi mais um Elas na Proteção. Eu sou sua host, a Fabiana Raulino, e a gente se vê na próxima quinta-feira.